Olá, continuando nossas aulas, hoje nós vamos falar do tempo do crime, lugar do crime, eficácia da lei penal no espaço, territorialidade, extraterritorialidade e princípios da lei penal no espaço e também extradição, expulsão e deportação, tá? Dando início, falando sobre tempo do crime, o que significa isso? Qual é o conceito de tempo do crime? O tempo do crime é o momento em que o crime é considerado praticado, seja no momento da ação ou da omissão, ou ainda no momento do resultado, tá? Isso está lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Desculpa, no artigo 4º do Código Penal. E o que diz o artigo 4º do Código Penal? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tá bom? Então, quando eu falo de tempo do crime, eu estou me referindo ao momento da ação ou da omissão, tá? Ou ainda no momento do resultado. Esse tempo do crime, ele tem 3 teorias, tá? Tem a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade ou mista. O que diz cada uma delas? A teoria da atividade diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, tá? A teoria do resultado diz que considera-se praticado o crime no momento do resultado, tá? Então, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento em que houve a ação ou a omissão do agente criminoso. Teoria do resultado, considera-se praticado o crime no momento em que ocorre o resultado daquela ação ou omissão delituosa. E teoria da ubiquidade ou mista, ela leva em conta que tanto faz o momento da ação ou omissão como o momento do resultado. Por isso que ela é uma teoria mista, tá? Porque ela aceita as outras 2 teorias, tanto da atividade quanto do resultado, ok? Passamos então agora para o lugar do crime. Qual é o conceito de lugar do crime? Então vamos lá. Lugar do crime é um local em que o crime é considerado praticado, seja no momento da ação ou omissão, ou ainda no momento do resultado. Mas o que importa é o lugar onde o crime foi praticado, seja na ação ou omissão ou no resultado, que seria a consumação daquele crime. E, da mesma forma que o tempo do crime, o lugar do crime adota também 3 teorias. A teoria da atividade, do resultado e ubiquidade ou mista. O que diz cada uma delas? Teoria da atividade diz que o lugar do crime é o da ação ou omissão. Então, pela teoria da atividade, o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou a omissão daquele crime. Teoria do resultado significa que o lugar do crime é onde ocorreu o resultado daquela ação ou omissão, ou seja, onde o crime foi consumado, tá? Porque o crime ele pode iniciar-se em determinado lugar, tá? E consumar-se em outro. Vamos dar um exemplo de 2 lugares que são limítrofes um do outro. Então, a ação começou no lugar, né, A e o seu resultado operou-se lá no lugar B, tá? Por exemplo, o crime ocorreu na divisa entre São Paulo e Minas. O crime começou a ser executado em Minas,
porém consumou-se já em São Paulo, tá? Então, quando se fala do lugar do crime, eu estou me referindo no lugar onde o crime, onde houve a omissão ou a ação para a prática desse crime, ou onde houve o resultado, ou seja, a consumação do crime, ou as duas teorias juntas, que é a teoria da ubiquidade ou mista, que diz o seguinte, que o lugar do crime tanto pode ser onde começou ou onde terminou, tá? O Código Penal brasileiro, em relação ao lugar do crime, adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista, que diz o seguinte, está lá no artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, vocês podem perceber que, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, no Brasil adota-se a teoria da ubiquidade. Então, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, como também onde consumou-se o crime, ok? Então, naquele exemplo que eu dei de um crime que começou, que ocorreu lá na divisa entre São Paulo e Minas, e o crime começou em Minas e se consumou em São Paulo, vai aplicar-se a teoria da ubiquidade. Então, tanto faz onde houve a omissão e a ação, como o resultado, ou seja, a consumação desse crime, tá bom? Nós temos também a questão da territorialidade e extraterritorialidade, tá? O que significa territorialidade? Territorialidade significa a aplicação da lei penal ao crime cometido no território, ou seja, o crime foi praticado no território nacional, será aplicada a lei penal brasileira, a lei penal do nosso território nacional, tá? Extraterritorialidade. Extraterritorialidade quer dizer a aplicação da lei penal do país do crime cometido fora do território nacional, tá? Então, extraterritorialidade significa a aplicação da lei penal do país ao crime cometido fora do território nacional. Por isso que é extraterritorialidade, tá? É em outro território, tá? Então, fala-se da aplicação da lei penal em outro território, tá bom? Seguindo adiante, nós vamos falar da eficácia da lei penal no espaço. O que significa isso? Qual é o conceito de lei penal no espaço? Quando eu falo de lei penal no espaço, significa, tá? Em qual país o crime foi praticado, tá? E esse assunto é um assunto que é tratado pelo direito penal internacional, pois envolve a aplicação da lei brasileira em outro país, tá? Então, quando eu falo da eficácia da lei penal no espaço, eu estou tratando de como efetivamente essa lei penal é aplicada fora do território nacional, tá? É a aplicação da lei brasileira em outro país. Em continuidade, tá? Nós vamos falar sobre os princípios, tá? Desta lei penal no espaço. Essa lei penal no espaço, ela tem 5 princípios. Tem lá o princípio da territorialidade, princípio da nacionalidade ou da personalidade, princípio real de defesa ou de proteção, princípio da justiça universal ou princípio da universalidade do direito de punir e princípio da representação ou da bandeira, tá? Primeiro princípio da territorialidade, tá? O que significa esse princípio? Esse princípio define que a lei local se aplica a todos os crimes ocorridos no território nacional.
E isso é independente da nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico lesado, tá? Desde que deve ser respeitados os limites de tratados, convenções e regras internacionais. Isso está exposto lá no artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, tá? E esse princípio da territorialidade, ele está ligado ao próprio princípio de soberania do Estado, tá? Porque o Estado é que detém o monopólio do poder dentro dos limites de seu território, tá? Sendo o Estado o detentor de poder dentro do poder soberano, dentro dos limites, tá, do seu território, tá? Ocorreu um crime naquele território daquele Estado, tá? Entende-se que deve ser aplicado esse princípio da territorialidade. Por quê? Porque os crimes ocorridos naquele território aplica-se às leis inerentes àquele território, tá? É lógico que esse princípio ele vai respeitar limites de tratados, convenções e regras internacionais que porventura existam entre aqueles países envolvidos, ok? Depois nós vamos para o princípio da nacionalidade ou da personalidade. O que diz esse princípio? Diz o seguinte, que a lei penal, que deve ser aplicada a lei penal da nacionalidade do agente, independentemente de onde ocorreu o delito. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que independentemente onde o cidadão esteja, tá? Em que território ele esteja, vai obedecer-se sempre à aplicação da lei penal da nacionalidade daquele agente. Então, por exemplo, se um agente ele tem a nacionalidade brasileira e comete um crime na França, aplicando-se esse princípio da nacionalidade, esse brasileiro ele deve responder pela lei do seu país, tá? Porque com base no princípio da nacionalidade ou da personalidade, sempre será aplicada a lei penal da nacionalidade do agente criminoso. Bom, isso está lá no artigo 7º, inciso 2, e artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal, tá bom? Depois nós temos o princípio real de defesa ou de proteção. Esse princípio diz que deve ser aplicada a lei penal do país do bem jurídico lesado, independentemente do local do crime ou da nacionalidade do agente criminoso, tá? Então, o que eu tenho que ter em mente é o bem jurídico que foi lesado. Aqui já não importa qual é a lei local do país onde a pessoa esteja, não importa qual é a lei do país do agente criminoso, o que importa é a lei do país daquele bem jurídico que foi lesado. Então, suponhamos que seja um cidadão de nacionalidade alemã, esteja na França, e o bem jurídico que foi lesado é inglês, tá? Por este princípio real de defesa ou de proteção, não se aplica a lei alemã, que é a lei que é o país do agente criminoso, não se aplica a lei francesa, que é o país onde ocorreu o crime, mas aplica-se a lei inglesa, que é a lei do país ao qual pertence aquele bem jurídico que foi lesado. Bom? Depois nós vamos para o princípio da justiça universal, ou princípio da universalidade do direito de punir. Voltando um pouquinho, o princípio real de defesa ou de proteção, ele está lá no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, ok? Vamos lá agora para o princípio da justiça universal ou princípio da universalidade do direito de punir. O que diz esse princípio? Esse princípio diz que o agente deve ser punido segundo a lei do país onde se encontre,
independentemente da nacionalidade, local ou nacionalidade do bem lesado, considerando que o crime é um mal universal que todos os estados têm interesse em coibir. Isso está lá no artigo 7º, inciso 2, letra A do Código Penal. O que quer dizer esse princípio? Tá? Que sempre que o agente cometer o crime, ele deve ser punido segundo a lei do país onde ele se encontra, tá? Independentemente da nacionalidade, local ou nacionalidade do bem lesado, tá? Então não importa a nacionalidade do bem, não importa a nacionalidade do agente, tá? Deve ser aplicado a lei do país onde aquele agente se encontra, tá bom? Como eu já falei, está lá no artigo 7º, inciso 2, a linha A do Código Penal. E depois nós temos o princípio da representação ou da bandeira. Esse princípio diz que o crime praticado no estrangeiro deve ser punido por determinado país quando cometido em embarcações e aeronaves privadas de sua nacionalidade, desde que não tenha sido punido no país onde se encontrava. Tá? O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer o seguinte, que se a pessoa estiver numa embarcação ou numa aeronave e lá ela pratica um crime, não importa qual é a nacionalidade do criminoso, não importa qual é a nacionalidade da vítima, não importa qual é a nacionalidade do bem jurídico lesado, tá? Se a pessoa não for conduzida à autoridade terrestre, tá? Ela deve ser punida pela bandeira, pelo país conforme a bandeira daquela aeronave ou daquela embarcação, tá? Então, tendo em vista a bandeira daquela aeronave ou daquela embarcação, se a pessoa não foi punida pela autoridade, não foi ouvida, não foi entregue, não foi levada até a autoridade terrestre, tá? Ela vai ser punida de acordo com a legislação da bandeira daquela embarcação ou aeronave, correto? Isso está lá no artigo 7º, inciso 2, letra C do Código Penal, tá? E o nosso Código Penal brasileiro, tá? Ele adotou o princípio da territorialidade, tá? E os demais princípios ele adota de maneira subsidiária, conforme consta lá do artigo 5º do Código Penal, tá bom? Vamos agora para a extradição, expulsão e deportação. O que é extradição? Extradição é um ato pelo qual uma nação entrega a outra um autor de um crime para ser julgado ou punido, tá? Então alguém cometeu um crime lá em determinado país, veio para o território nacional e é solicitada a extradição desta pessoa para aquele país onde ele cometeu o crime, para que ele responda pelo crime que cometeu, tá? E aí essa pessoa pode ser extraditada, tá? Pode ser entregue àquela nação que está solicitando. Depois nós vamos para a expulsão. O que é a expulsão? A expulsão ocorre quando o infrator ele comete algum crime ofensivo ao interesse nacional, tá? Então a pessoa cometeu algum crime que ofende o interesse nacional, ele pode ser expulso do país, tá? E uma vez expulso do país, se essa pessoa voltar ao país, tá? Depois de expulsa, ela pode cometer crime, tá? Então, a volta de um expulso, tá? De um país àquele país que foi expulso, ao qual ele foi expulso, ele comete um crime que é previsto no artigo 338 do Código Penal, tá? E depois nós temos a deportação.
Deportação é a saída compulsória de um estrangeiro quando este não preenche requisitos para permanecer no território brasileiro. Então, se a pessoa não preenche os requisitos para estar no território brasileiro, ela é deportada do país, ou seja, ocorre a sua saída compulsória. Por quê? Porque ela está no território brasileiro sem a devida permissão, tá? Um exemplo disso é a falta de visto, tá? É exigido um visto para que a pessoa permaneça no território, a pessoa está no território sem esse devido visto, então ela é deportada para seu país de origem, ok? Por hoje é só, obrigado.